Bom, agora vamos iniciar esse bloco com um tema que vai falar sobre os desafios dos professores nos dias atuais. E para falar esse assunto, nós convidamos a diretora da Escola Vila Lobos, Renata Coviello, que, com sua grande experiência no assunto, vai poder trazer a toda a população sobre esse assunto com sabedoria, com conhecimento, aqui na Rádio Brasil Atual, no programa Construindo a Cidadania. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Aline. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz da equipe, da rádio, de você ter me convidado para falar sobre um assunto tão importante para a gente hoje e que é de preocupação de toda a comunidade. Muito bem, muito obrigada a você, Renata, pela tua participação. Com certeza vai contribuir muito para que nosso município realmente entenda mais sobre o funcionamento dos alunos, dos professores na escola. Bom, vamos começar. Minha primeira pergunta é a seguinte: como você tem muito tempo dentro da escola, como coordenadora, como professora, como diretora, como você avalia o ensino de ontem e o ensino de hoje? Tem alguma diferença? Você poderia esclarecer para nós? As diferenças são muito grandes. Há algum tempo atrás, a escola era muito seletista, né? Então, não eram todos os alunos que estavam na escola. Hoje, a gente tem muito mais alunos do que há 5 a 10 anos atrás. E o objetivo é esse mesmo, a educação para todos, né? Existem diferenças? Existem. A cada ano que passa, a clientela é uma, os professores têm que se adaptando para uma nova metodologia de ensino, para as novas tecnologias, tem que se adaptar para as necessidades do dia a dia. Isso que eu queria falar com você sobre tecnologia. Hoje eu vejo minhas filhas, eu tenho 2 filhas. E elas, assim, desde 5 anos, desde pequeno, o interesse delas não é por brinquedos, por jogos, por brincar na rua, que a gente brincava muito. O interesse delas é justamente um computador. E você acha que esse desejo, desde cedo, nas crianças, atrapalha na escola, no ensino? Eu gostaria que você comentasse a respeito. A tecnologia, ela tem 2 lados. Hoje a tecnologia é imprescindível para a vida social, para estudo, para um monte de coisa. Só que as crianças estão esquecendo que isso, e os pais principalmente, que isso torna o cidadão individualista, né? Então, eles não se conversam, a família quase não se conversa, fica um filho num computador, o outro numa televisão, ou troca uma coisa de lugar por um tempo, né? Então, essa mistificação que tem de uma criança ficar no computador horas e horas, com um fone de ouvido, sem conversar com ninguém, isso atrapalha. Porque a criança, ela tem que brincar, ela tem que se socializar. De repente, a gente aprende mais com outras pessoas do que na frente de um computador. E em relação aos pais, porque eu verifico, eu moro do lado da escola, que muitos pais têm que estar sempre frequente à escola, porque vocês chamam, porque dão trabalho. O que os pais têm que fazerem? Quais as atitudes dos pais nesse processo de ensino e aprendizagem dentro da escola? Se tem associação de pais, como os pais podem estar contribuindo com a direção da escola e com os alunos para que eles tenham uma vida melhor dentro da escola mesmo? A participação dos pais é fundamental para a aprendizagem. Os pais não deviam nem ser convidados, deveriam estar presentes no dia a dia da escola. Todas as reuniões que a gente abre esse convite para os pais. Venham a hora que quiser. Então, o pai tem que comparecer. E além de estar presente na escola, porque a gente sabe que hoje em dia todos os pais trabalham, as mães trabalham, então não tem um tempo como antigamente de ficar acompanhando todo dia a vida escolar do filho. Mas deveria, pelo menos uma meia hora ou 1 hora por dia, dedicar um tempinho para conversar com o filho. O que você aprendeu na escola, o que a professora ensinou hoje, para ter um diálogo com o filho sobre a aprendizagem. O que a gente ouve muito dos pais, às vezes, na escola é assim, mas o conteúdo, principalmente na nossa, que é de 5ª série até o colegial, né? Eu não sei o conteúdo que ele estudou hoje ou que ele tem a tarefa para fazer, mas não precisa saber o conteúdo. Só de você estar sentando junto com ele, conversando junto com ele, você abre a possibilidade dele se expressar e de diagnosticar alguma coisa e contar, né, um pouquinho do que ele viveu naquele dia.
Então, esse é o papel principal dos pais. Não é fazer tarefa, não é fazer trabalho e fazer atividade para o aluno. É estar acompanhando e ver o que ele fez. Não importa se ele sabe ou não aquele conteúdo que está sendo ensinado hoje, porque às vezes eles falam assim, na minha época não se ensinava assim, então agora eu não sei. Isso não é importante. O importante é a presença dali, um pouquinho em cada momento que ele está. E a escola, ela contribui para que os pais, chamando os pais de que forma? Através de reuniões, associações, como funciona? A escola tem uma APM, uma Associação de Pais e Mestres, que é eleita todo início de ano, né? Então, essa Associação de Pais e Mestres, ela toma mais a conta da parte administrativa, assim, né? Os pais decidem onde que vai gastar, o que precisa ser feito mais, alguns reparos, algumas coisas assim. E também tem o conselho de classe, conselho de escola. Né? O conselho de escola é formado por pais, por alunos e professores. Né? E esse conselho, sim, ele tem poder administrativo dentro da escola. Então, se a gente tem algum problema grave que a direção não consegue resolver, aciona-se o conselho, convoca-se o conselho de escola e o conselho, por votação, decide a melhor forma como resolver aquele problema. Então, o conselho de escola ele é unânime dentro da escola, ele é soberano dentro das atitudes da escola. Não imaginava, isso daí para mim é uma novidade. Eu imaginava que os diretores, ali os vice-diretores, coordenadores que decidiam por tudo dentro da escola. De fato, eu não sabia. Para mim é novidade mesmo. O diretor é um administrador, né? Na verdade, ele é um administrador. Ele só não é determinado administrador porque ele tem toda essa parte pedagógica para gerenciar tudo. Mas ele administra. E se tiver alguma coisa, segue leis, né? Segue as leis que norteiam a educação estadual ou municipal. Agora, quem decide para algum impasse, alguma coisa que não estiver numa lei, assim, que tiver uma posição para tomar, são os colegiados, que no caso aí o conselho de escola, que é formado por cada setor das representações, né? Então, são 50% de professores, 10% de alunos, 20% de pais, funcionários. E que funciona mesmo, porque o que a gente vê aqui na cidade, que existem muitos conselhos, mas que tem, assim, funcionalidade mesmo, são poucos. Então, dentro da escola, você pode dizer que realmente funciona. Eles realmente, não vai decisão pronta, eles vão lá, tem a pauta, e eles, em cima da pauta, resolvem as questões. Isso. Ótimo, isso é muito bom para o nosso município, a gente está sabendo disso. Outra coisa. Violência dentro da escola. A gente escuta muito falar, esses dias atrás teve um caso de uma professora que, ao discutir com o aluno, ela sofreu um infarto. Eu gostaria que você falasse do comportamento dos alunos mediante os professores, que se realmente... As minhas filhas, por exemplo, elas aprendem as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor. Se existe no ensino médio, de fato, essa aplicação de educação, que ao meu ver, é familiar. Eu acredito nisso, na família mesmo. Então, eu gostaria de saber se na escola, quando eles vão para a escola, no ensino médio, se esse comportamento ainda permanece. Muda-se um pouco, né? A criança é tratada de uma forma até os 7 anos. Dos 7 aos 11 anos, ela é tratada de outra forma. E acima dos 12, ela é tratada de uma outra forma ainda. Então, o que acontece com o jovem? O jovem... A violência, os maus tratos, a forma de contestar as coisas, elas mudaram no decorrer do tempo, né? Elas mudaram no decorrer do tempo. Eu diria assim que nós não temos acesso a uma violência, né? Há contestações, há alunos que respondem, que não querem ficar na sala, que se recusam, né? Porque acho que a preocupação maior hoje é essa daí. Os alunos que se recusam a fazer as atividades, que não querem aprender, que não querem fazer prova. Agora, violência de ofender e de xingar, isso a gente não tem, felizmente, né? Hoje, felizmente, a gente não tem esse tipo aqui em Pirangi. A nossa preocupação maior hoje é essa daí, né? Eles entenderem a importância de estar aprendendo. Antigamente, a função da escola era só trazer informações. Já há algum tempo não é mais essa, é a formar o cidadão. E nessa formação de cidadão, todo ano e todo dia, praticamente, a gente tem que estar lembrando eles das normas de convivências que a gente tem, dos combinados que a gente tem,
né? Eu saí agora há pouco de uma reunião lá da escola e a conversa era essa com os pais, né? Então, a gente tem uns combinados com eles, né? Ó, todos de uniforme, né? Todos com... tem calça de uniforme? A escola não tem calça de uniforme. Mas vamos combinar, assim, as meninas com as bermudas abaixo do joelho, né? Então, se a gente não lembrar isso deles todos os dias, é um desafio para eles. Eles vêm na escola sem uniforme e falam assim, a minha mãe perdeu o uniforme, ou a minha mãe não lavou o uniforme. E, na verdade, não, o uniforme está na bolsa. Se você não reclamar com ele que ele está sem uniforme, ele vai lá e entra sem uniforme. Então, é um desafio. E as crianças pequenas, eles não têm esse desafio, né? Então, esse é o tratamento. Então, você tem que conversar com eles, negociando com eles, mostrando para eles que aquilo ali é para eles, é segurança para eles, é uma estabilidade para eles, né? Então, esse aqui é o desafio do jovem, diferente da criança. Se a criança, se você falar para ela hoje, ó, você não pode ir em seu uniforme, ela vai chorar em casa e vai brigar com a mãe o dia que a mãe não tiver o uniforme limpo para ela ir para a escola. O jovem, não. O jovem ele vai querer ir com uma blusa bonita hoje e que amanhã com uma outra diferente, para mostrar que ele tem também, né? Essa é a diferença. Então, Renata, eu sou até suspeita em dizer, né? Porque você faz parte da minha família, mas nós admiramos muito você. A escola, ela está em progresso. A gente vê, com os nossos olhos, a gente consegue ver que está sempre bem cuidada, está sempre com um jardim bonito, você está sempre cuidando, está sempre pintando. Os recursos que a escola recebe é só estadual, ajuda estadual. Você não tem outro tipo de ajuda? Não, a gente não tem outra contribuição. Tem do governo federal, que vem uma vez por ano, que é o PDDE, que a gente aplica também na educação dos alunos, na aprendizagem ali. Uma das funções principais da direção da escola, da equipe ali de gestora da escola, né? Porque a gente não pode esquecer que o diretor não trabalha sozinho. Ele tem vice-diretor, ele tem coordenador, tem professor mediador. Então, a função principal da equipe gestora é dar condições para que os alunos aprendam e que os professores ensinam, né? Então, não é entrar na sala e ministrar uma aula, ensinar um conteúdo para alguém ou para nada. Então, é dar condições para que o professor ensine. Então, a gente tem bastante preocupação nisso daí, né? Em atender, em dar condições. Falta muita coisa, né? As escolas, elas não têm uma estrutura física, né? Principalmente a nossa, que é um prédio antigo, não tem uma estrutura física para atender ainda deficientes, né? Então, nós já pedimos esse atendimento, tudo, para cadeirante, com elevador, tudo. Mas a gente tenta fazer o possível, né? Você falou da experiência que a gente tem. Eu estou na escola Vila Lobos trabalhando e lecionando já há 25 anos. Então, e gosto de ser professora e gosto da escola. Então, é muito importante isso para o profissional, né? Ser valorizado é importante, mas ser realizado no que faz é mais importante ainda. Então, tudo que a gente faz tem que ser feito com amor, não importa o trabalho que a gente realize. Se você gosta do que você faz e onde você faz, você tem que se dedicar 100%. Não importa o que você estiver fazendo. Então, eu tento fazer isso da melhor forma possível. Erro também? A gente erra, né? Erra muito, aprende muito com os outros. Essa convivência com mais de 1.200 pessoas todo dia, porque é uma escola que tem 900 alunos e 60 professores e funcionários, então o movimento de gente durante o dia é muito grande, fora dos pais que entram, um que entra pegar um documento. Então, esse contato com mais de 1.000 pessoas todo dia, a gente aprende muito, né? E o tempo vai ensinando isso para a gente, vai dando essa vivência e é gratificante. Nós estávamos falando um pouquinho da aprendizagem do antes e o depois, né? Então, hoje em dia, nessa visão que a gente tem agora sobre a aprendizagem, dessa formação do cidadão, porque diante das tecnologias, a informação é muito fácil, né? Ela chega muito fácil. Você vai, clica hoje no computador sobre qualquer assunto, você tem uma lista de informações sobre aquilo que se você fosse procurar em livro, você demoraria horas ou dias para fazer aquilo ali. Verdade. Então, isso daí, o professor também hoje tem consciência disso. Então, ele tem que ensinar o aluno dele a pesquisar, a procurar, a correr atrás do conhecimento, né? Para a informação dele. Porque só o conteúdo, se ele ficar só ensinando conteúdo, sem esquecer de estar formando aquele cidadão, da importância do ensino para a vida dele, ele vai ficar para trás,
né? Porque só conteúdo hoje não traz futuro para ninguém. Com certeza. E de saber que vocês estão tratando os nossos filhos, estão tratando as pessoas que lá dentro estudam com amor, com carinho, a direção está fazendo isso por nós, então a gente já se realiza, porque a gente cria um filho com amor, pensando no futuro dele, pensando no melhor para ele, e muitas mães não têm condição de pagar uma escola particular. Eu mesmo estudei no Vila Lobos, fui muito bem lá, de lá fiz faculdade. Então, eu acredito que as pessoas podem ser o que quiser estudando numa escola pública, porque pessoas lá dentro estão lutando para o nosso futuro. Então, parabéns por isso. Obrigada. Não, a preocupação da gente é isso daí, né? Eu falo que lá na escola, todos os professores são meio mãe e meio pai. Né? Porque quando a gente chama atenção, é porque a gente quer que ele vá bem, quer que ele progrida na vida, né? Quando a gente não gosta de alguma coisa ou não gosta de alguém, o que a gente faz? A gente isola e não se preocupa com ele. Então, quando a gente chama atenção, quando a gente dá advertência para algum aluno, é para o bem dele e não para punir ele de alguma forma ou para pegar no pé, como dizem, né? Não é pegando no pé. A gente tem a preocupação de que ele se forme, que ele saiba o que é certo e o que é errado para agir corretamente sempre. Nossa conversa está tão boa que eu gostaria que tivesse uma outra vez. Até quero te convidar no ar para uma próxima conversa, porque eu fiz uma lista de perguntas muito grande, mas não vou conseguir tá tirando todas as minhas dúvidas. Mas uma coisa que eu queria que você finalizasse, esclarecesse para nós, como os professores estão preparados para o bullying? Que é um assunto delicado, é um assunto que o bullying é uma forma de preconceito, de forma verbal, pode ser excluindo uma pessoa pela sua forma física, pela sua classe social. Existem muitas formas da pessoa estar fazendo esse tipo de preconceito. Como os professores da escola estadual estão preparados para essas situações? Já há algum tempo os professores, né, a Secretaria da Educação vem preocupada com isso também e orientando os professores quanto a esses assuntos, né? E não tem muito segredo no que trabalhar. A gente trabalha no dia a dia, né? O assunto é preventivo, né? O bullying é uma coisa preventiva que tem que ser sido trabalhada para que não haja diferença, não existe ninguém melhor do que ninguém. E uma das atitudes que a gente toma, que é o uniforme, que deixa todo mundo igual, ninguém é melhor do que ninguém, de que na sala todos têm que participar, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, essas são formas que a gente vai trabalhando dia a dia para que não haja essa diferença, né? Então, há uma preocupação grande por todos para que não haja diferença, mesmo porque todos somos filhos de Deus, todos somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Verdade. E cada um tem o seu valor e a sua qualidade. Então, isso é que a gente tem que trabalhar sempre, né? Se eu me ofendi com alguma coisa, de repente não foi aquela minha intenção, né? Não era aquela minha intenção. E se me ofendeu, vamos pedir desculpa, vamos conversar, que isso daí se entende, principalmente entre as crianças. O bullying sempre existiu, o apelido sempre existiu. E isso, às vezes, a gente tem que levar mais na brincadeira do que como um método de ofensa ou alguma coisa assim. Renata, muito obrigada pela tua participação. Com certeza, a tua presença aqui vai fazer com que o nosso programa seja mais iluminado, porque o nosso objetivo realmente é esse, construir a cidadania em Pirangi e na região. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, agradeço o convite e sempre que for possível a gente está aqui de volta. Obrigada, ouvintes, pela audiência. O programa Construindo a Cidadania fica por aqui. Uma semana maravilhosa a todos e um grande abraço. Até o próximo programa. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa. A participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.